Patrícia, Magda, boa noite, Aline, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, espero que todas, Kátia, boa noite, espero que todo mundo esteja bem, que estejam se cuidando, né, nesse momento aí. Andréia, boa noite, sejam bem-vindos, Heloísa querida, boa noite, Mari, Patrícia, sejam bem-vindos, Kátia, boa noite, Vivi, quanto tempo, hein, Vivi? Nossa, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, Heloíne, hoje vamos falar de psicossomática, né, Mariana Chantre, em casa total, né, gente? Isso mesmo, até porque estamos, né, um pouco mais para cima. Vou colocar assim, ver se tá bom, gente. Tá bom? Melhorou? Vê se melhorou, gente. Obrigada por contar uns segundos para a live, obrigada. Acabou de chegar do trabalho, Vivi, trabalhando normal, né? Enfermeira, né? Oh, meu Deus, só espero, não sei se você tá na linha de frente, né? Gente, hoje nós vamos falar de psicossomática, né? Dessa nossa relação dos nossos sintomas físicos com o nosso emocional, com a nossa psique, né? Para mim é mais uma forma, claro, boa noite, mais uma forma de autoconhecimento, mais uma forma que a gente tem de estar atento a como o nosso inconsciente tenta se comunicar com a gente. Um pouco mais para baixo assim, gente, vê se é isso. Eu não sei se vocês já escutaram eu falar, mas eu tenho uma frase que eu repito muito, que é: o nosso corpo tem caráter. O nosso corpo avisa daquilo que a gente não está querendo lidar, sentir, ter consciência. Então o nosso corpo vai lá, o nosso corpo vai lá e simboliza pra gente. Então a nossa doença, gente, é um símbolo. Um símbolo que mostra que nós estamos muito dissociados do nosso inconsciente. Ou seja, houve uma separação grande entre personalidade consciente e ego, e inconsciente. Ou seja, ego e inconsciente apartados. Ou não se comunica com o outro, ou não quer conversar com o outro, e aí estão bastante separados. Só que Jung diz assim: isso aí não rola, porque nós temos que nos tornar uma unidade, uma totalidade, um eu coeso. Então a gente vai ter que vai precisar se comunicar. Então o que a nossa sombra faz? Ela é esperta, ela sabe muito bem como lidar com esse ego medroso. Ela cria um sintoma, né? Um sintoma físico. Então, o sintoma é um símbolo de dissociação, de que estamos apartados, inconsciente e consciente. Ele avisa que há uma resistência do ego entrar em contato com o nosso inconsciente. Ele avisa que é um mecanismo de defesa outro que o ego está lançando de não se comunicar com o inconsciente. E aí ele diz assim: não quero sentir. O ego diz: eu não quero lidar com as minhas dores, com as minhas emoções que ficaram guardadas, eu já guardei por causa disso, eu já reprimi, eu não quero trazer mais nada disso. Mas acontece que o nosso corpo vai lá e traz, né? Com muita autoridade. Eu digo que da nossa unidade mente,
corpo e emoções, o corpo tem caráter. Ele vai lá e diz assim, vamos ver se você não vai ter que lidar com as suas emoções. E aí vem um sintoma físico. Suzana, querida, Valma, boa noite. Lu Cury, boa noite. Meire. E aí vem um sintoma físico que vai fazer a gente cuidar dele. Mas, gente, fiquem atentos, porque o sintoma físico também acaba sendo uma maneira de nos desfocar daquilo que a gente realmente precisa sentir. O caminho é o inverso, o caminho é dar nomes aos personagens, o caminho é a gente poder se comunicar. Maria Amélia, boa noite. O caminho é a gente poder se comunicar, nos comunicarmos conosco mesmos, dizer o que nós estamos sentindo para nós. Não tem ninguém mais importante que nós na metade da vida. Então é isso que o sintoma físico também vai exigir de nós, né? A psicossomática, ela é, para mim, a área da psicologia e também da medicina, onde a medicina recua, onde ela não consegue explicar. A psicossomática vai lá e diz assim, olha, é isso aqui que você precisa tratar em você. Então, a gente sabe que é essa a função dos nossos sintomas físicos. Gente, cuidado, porque prestem atenção, porque hoje a gente tem uma vida acelerada, a gente tem uma necessidade de não sentir, de não entrar em contato, e aí a gente força a nossa psique a realmente dar um jeito nisso. E aí, já que a gente não quer falar das nossas emoções, muitas pessoas ainda são contra a ir no seu psicólogo, então o sintoma físico é uma boa estratégia, tá? Ele vai lá e ele comunica para o nosso ego aquilo que a gente está insistentemente, irritantemente, repetidamente ainda deixando guardado no nosso inconsciente. Eu sempre falo sintomas crônicos. O guerreiro não morreu e não lutou. Então, o sintoma claro que todos nós, Ellen, boa noite, Leninha, todos nós temos algum sintoma, gente. Ninguém deixa de ter nenhuma idade, até as crianças substituem a dor de cabeça pela dor de barriga. Quando elas estão ansiosas, elas vão no banheiro, vão muito ao banheiro. Quando elas têm prova, elas vão ao banheiro, elas estão dizendo que elas estão ansiosas. Então, todos nós temos alguma maneira de comunicar as nossas emoções, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa raiva. Nenhum problema em relação a isso, gente. O problema é a cronificação do sintoma. O problema é a repetição dele. Então, eu quero deixar aqui, dor na lombar é medo. Quero deixar aqui que todo sintoma cronificado o guerreiro não morreu, mas não lutou. O guerreiro desistiu. Ou seja, o seu herói, o arquétipo do herói, aquele que a gente precisa lançar a mão a partir dos 35, 38 anos, quando o nosso processo de individuação começa, e Jung chama aqui a jornada do herói. Esse guerreiro deve estar cochilando, deve estar dormindo, cronificou num sintoma e disse assim, não vou fazer nada, tá bom? Então, prestem atenção com sintomas cronificados. Acidentes. Gente, pessoal, não se ligue em acidente, tá? Boa noite, Sandra. Mônica Garcês, querida, boa noite. O pessoal não se liga em acidentes, tá? Acidente, se for, não só repetitivo, mas eu diria que a gente precisa olhar porque tem alguma coisa que a gente está insistindo e que a gente precisa mudar. Há uma mudança de rota num acidente. Um acidente de carro, às vezes mais de uma vez, sem nada grave, mas bateu de novo, uma batidinha de leve. Às vezes quebrou o pé, quebrou a perna.
Acidente, gente, fiquem atentos, porque podem estar simbolizando que estamos num lugar, seguindo um caminho que já devia ter sido mudado há tempos, tá? Às vezes quando quebram o pé, às vezes quando quebram a perna, simboliza muito para mim que o jeito de caminhar não tá bom. A psique não tá gostando, então o acidente serve para isso, não é todo. Gente, por favor, a Rô amanhã vira o pé, a Rô disse que meu jeito de caminhar não tá bom. Não é assim, tá, gente? É repetitivo, é um acidente mais grave, às vezes até roubos de carro repetidos. Eu chamo atenção. Carro para mim simboliza conduzir a vida, dirigir a sua própria vida. Se você tem essa experiência de ser assaltado, não desejo isso para ninguém, mas isso pode acontecer, tá, gente? Assaltado, perder seu carro, 1, 2, 3, às vezes até mais, é bom olhar de que modo estamos conduzindo a vida, tá? Pra gente, pra junguiano tudo é símbolo, então é bom a gente olhar. Tá? Olhar de que modo nós estamos conduzindo a nossa vida sempre, tá? Aqui na vida adulta há uma personalidade adolescente aí, há muita coisa para ser colocada para fora. Observe, a Acne tem sempre um conteúdo sexual, é bem adolescente, é aquela explosão sexual da infância, mas não é só isso. Na idade adulta, observe de que maneira lidam com a sexualidade, de que maneira lidam com a raiva, de que maneira expressam a raiva. O símbolo não é único de cada pessoa, o símbolo não necessariamente é único de cada pessoa, tá? A gente pode ir, a gente vai simbolizando e aí a gente vai olhar na terapia se aquilo tá dentro de um contexto, tá, gente? Por favor, fiquem bem atentos a isso, se tá dentro de um contexto. Tireoide. Existe um conteúdo que a gente vai buscar na terapia de que eu não sou grande coisa, de que eu não me sinto bom. A tireoide, há uma necessidade de você olhar para você e ver como você está, se você se sente capaz, se você se dá valor, se você enfrenta as situações. A tireoide é aqui, pescoço e garganta, o quanto você comunica para você essa sensação de menos-valia. É muito interessante que existe uma frase na tireoide: eu não sou grande coisa, e que aí a gente vai buscar na terapia, tá? A gente vai buscar na terapia esse conteúdo. Gente, endometriose, me perguntaram aí. Endometriose, ó, tireoide, né, Michele? Tem uma questão aí, a gente vai tratar isso na terapia, tá? Mas o símbolo é mais ou menos esse. Endometriose, um sintoma da mulher moderna, da mulher contemporânea, dessa mulher que corre demais, que trabalha demais, que às vezes tem até menopausa precoce, porque o seu feminino não aguenta o nível de sobrecarga dela. O feminino não é masculino, ele não tem essa atividade toda. O feminino é mais lento, é introspectivo, ele não lida com essa correria. Então a endometriose, ela chama atenção porque partes do endométrio são jogadas fora ali do nosso aparelho genital. Tem uma pesquisa, eu acho que norte-americana, que já disse que o endométrio, já acharam partes de endométrio até no cérebro.
cérebro. Então isso chama bastante atenção quando a gente vê esse deslocamento de uma parte do nosso feminino fora do nosso, no rim, em vários outros órgãos, né? Eles já foram achados, já foi contado isso, já foi pesquisado isso e mostrado que a endometriose é isso. É um feminino que grita de dor. Que tanta dor é essa de ser mulher? O que é isso que essa mulher não aceita em si? De feminino. Que negação é esse? Que rejeição é essa que faz doer tanto esse feminino? Em casos muito graves, em que relatam dores de não aguentarem, às vezes de rolar de dor, a gente precisa olhar a escolha, a opção sexual dessa mulher, tá? Também tem isso envolvido na endometriose, mas é a dor realmente, como falou a Ana Paula, a dor de ser mulher, a dor do feminino, a dor de não lidar com esse feminino que as mulheres acham ainda, infelizmente, acham o feminino vulnerável e frágil, quando ele é o poder psíquico que nós mulheres somos detentoras dele. E a psique reage muito a essa reação, a essa rejeição do nosso feminino, tá, gente? Ovário policístico. Outro sintoma hoje muito comum, nos chama muito atenção, como a endometriose, ela leva a mulher à infertilidade. Pode levar, por favor, gente, pode levar, tá? O ovário policístico, há um crescimento normal dos folículos, tá? Normal, sem problema nenhum. Mas na hora de selecionar, há um acúmulo de cistos ali, ficam ali acumulados. Por quê? Porque essa mulher, ela não está conseguindo lançar mão do seu masculino, do seu aspecto de selecionar, de escolher, de ter objetividade, de ter ação naquele que ela vai escolher. Então falta quem, gente? Falta o masculino. Esse masculino quem é? É o pai interno. No ovário policístico é muito interessante a simbologia do ovário policístico. Falta o masculino na hora de selecionar um deles e falta a criatividade do feminino na hora de também criar ali, criar a sua escolha. Falta então masculino e feminino. Minha experiência, tá, gente? No ovário policístico é que falta uma figura assertiva de mãe e pai. É como se essa dona desse ovário policístico, gente, estivesse meio que perdida entre ser filha do pai ou filha da mãe, qual foi a relação verdadeira com esse pai, qual foi a relação verdadeira com essa mãe. É um sintoma muito interessante e preocupante, porque ele muda muito o corpo físico. Ele traz um acúmulo de pelos, ele traz um acúmulo de peso, ele traz vários sintomas, então é muito preocupante pra gente o ovário policístico. Miomas, a mulher que quer ter filho, a mulher que não teve filhos. Não estou dizendo que essa mulher quer ter filhos, mas o mioma, a mulher foi, arquetipicamente, nós tínhamos, né, as nossas ancestrais,
um filho atrás do outro. Então não havia nenhum método contraceptivo, não havia nenhuma forma de impedir. Parece que nosso corpo ainda é muito arquetípico. Então é a mulher de hoje, todas nós temos miomas, né? A mulher de hoje não consegue, ela não aceita internamente, arquetipicamente, que exista, que ela não tenha mais filho. Então o mioma é considerado o filho que não tivemos, tá? Todas nós temos isso, temos o mioma, tá? Infecção urinária, raiva, infecção é raiva, urina é medo, urina não, gente, desculpa, rim é medo, tá? Rim é medo, então ali tem raiva, infecção urinária de repetição, tá, gente? Não é só a infecção urinária, é uma ou outra esporádica, aquela que é de repetição. Ah, sim, de repetição, sim. Aí sim, infecção é raiva, urina, tem alguma coisa que você precisa, é como a cistite também, tá? Tem alguma coisa que você precisa eliminar, que você precisa deixar. A urina não é um líquido que flui, alguma coisa que você precisa deixar sair, escorrer, deixar ir embora. Então, na infecção urinária, é muito bom que veja como está o medo e como está a raiva. Se lida bem com raiva, se tem consciência da raiva, tá, gente? Como isso está dentro de você. Cândida é aquela história, não quero ter relação sexual. E aí, alergia e coceira, já vou responder. E aí, a gente faz um sintoma repetitivo de cândida para que a pessoa tenha uma desculpa para não transar. Essa pessoa não consegue dizer não quero transar, ou não quero transar assim, ou quero fazer assim. Tenho vontade de experimentar assim, queria fazer dessa maneira, ou dessa maneira que você quer fazer, eu não quero fazer. Então a cândida é uma proteção a não transar. O herpes genital, todo herpes, na verdade, é aquela ferida com aquela aguinha dentro, em que essa ferida é uma ferida que dá uma certa repugnância, e aí aquela pessoa, é como se aquela feridinha dissesse assim pro parceiro, não me toque porque eu estou ferida. E essa ferida tem um líquidozinho d'água dentro, tem uma aguinha, é a emoção que está ali represada, tá, gente? Gastrite engole sapo porque não consegue digerir as emoções, talvez aceite as coisas, já haveria necessidade de dizer não e não diz, tá? Então, é isso que é a gastrite. A gastrite são emoções não digeridas. O engolir sapo, gente, é isso. Fica aqui, às vezes, atravessado, às vezes o pessoal diz, eu tenho um bolo na garganta, porque você não lida com as suas emoções. Renata, querida, refluxo, rejeição, colocar para fora, não aceita aquilo. Tá? Na gastrite desce mal, fica aqui, o sapo não é digerido, no refluxo você joga para fora, tá? Psoríase, gente, psoríase são feridas que coçam, olha a raiva, tudo que é irritação, tudo que é ferida de pele coça, é irritação, tá? A psoríase é como se você é uma armadura. Ela acaba formando uma armadura. Ela te protege do contato com o outro. É como se você dissesse assim, não chega perto de mim,
que eu estou ferido, mas você coça tanto aquela ferida que aquela ferida abre e às vezes sangra. É como se você simbolicamente se abrisse de volta para o contato com o outro, mas o contato com o outro é um contato que dói, é um contato que sangra, é um contato que faz sofrer, tá? Pernas inquietas, extrema ansiedade. Urticária, qualquer sintoma de pele. A pele é o contato com o mundo, tá? É a nossa proteção em relação ao mundo externo. O nosso contato parece que lá atrás com a nossa mãe, foi ela a primeira que tocou na gente, foi ela a primeira que nos cuidou, que nos acariciou. Pode ser que esse contato não tenha sido muito confortável, muito acolhedor. Urticária, irritação de pele, dermatite de contato, tem sempre um contato com o mundo que é difícil. Tá? Veja por quê. Veja por que você você não sabe dizer não, você não põe fronteiras. A pele é uma fronteira entre eu e o mundo exterior. Você não sabe dar limites? Limites é dizer não, tá? Queda de cabelo, perda de poder, de liberdade, vergonha, a princípio. ATM, raiva, eu quero morder alguém. É essa nossa musculatura aqui, musculatura não, gente, desculpa, articulação, que eu quero morder alguém, tá? A ATM, vejam, raiva, tem muito a ver com raiva. Coluna, é a nossa estrutura. É aquilo que nos dá estabilidade. Lombar, medo, jogo de cintura na vida. Tá com muito medo? Cadê a flexibilidade? Cadê o jogo de cintura? Quadril, gente, é estabilidade. O quadril te impulsiona para mudança. Cervical, o sintoma da gente, do pessoal de saúde, do psicólogo, porque o pessoal diz assim pra gente: fica lá sentado o dia inteiro, pode trabalhar 10, 12 horas. Acontece que a nossa cervical carrega o peso da nossa vida e o peso da dor do outro, tá? Então, o nosso sintoma clássico é a cervical. Gente, joelho se dobrar, orgulho, tá? Orgulho, veja se isso bate, tá? O cóccix eu considero lesão no quadril, instabilidade, tá? Instabilidade para se lançar. O pessoal do quadril tá com medo de ir, tá? Pessoal que sente sintoma de quadril, de cóccix, tá com medo de ir. Lúpus, gente, lúpus, vitiligo, artrite reumatoide, são quadros para mim graves demais, tá? Eu considero quadros mórbidos de saúde. Por mais que a gente explique na psicossomática, a gente sabe que tem uma dor que não veio só dessa vida, possivelmente. Tem uma transmissão psíquica aí, tá? Deixa eu falar uma coisa, eu já vou falar do lúpus, cotovelos, empurrar para a vida, empurrar alguma coisa, se apoiar, veja se você está muito apoiado e se você está muito parado, se você não está empurrando, tá? Eu vou falar de enxaqueca, deixa eu anotar aqui, gente, enxaqueca, obesidade, vou falar, tá? Só falar uma coisa que eu me lembrei, tireoide eu falei, tá, gente? Dor eu falo também. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui.
torcicolo, você tá sem conseguir ver outras possibilidades, tá? Teu pescoço ficou só de um lado. Você quer olhar só de um jeito para aquela situação. Não pode, gente, jogo de cintura, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Doença autoimune, eu vou falar disso, tá? Desses quadros mórbidos de saúde. Doença autoimune, o nosso sistema imunológico nos ataca, tá? Nós criamos o nosso próprio inimigo. Por mais que você vá buscar na história da pessoa, nessa vida, por mais que ela tenha passado situações de muita raiva, de muito medo, de muita culpa, são quadros muito severos de dor, de doença, né? O lúpus, ele faz você... você não pode tomar sol. Simbolicamente, o sol é o eu. Então, você não pode ter direito, talvez, a ter um contato mais verdadeiro com o seu eu. Você tem manchas vermelhas no rosto, no lúpus, você está marcado, né? Como se como se eles saíssem da vida, todos eles. A artrite reumatoide tem uma pessoa de uma exigência absurda ali. É como se fosse, né, o seu próprio autoflagelo. Quando a gente diz assim, as doenças são só biológicas, genéticas, como a medicina, uma parte da medicina gosta de dizer, ok, tá? Ok. Mas em toda doença existe uma transmissão psíquica que é passada da família. É isso que o pessoal chama, talvez, dessa genética. Essa genética, para mim, é essa transmissão psíquica. A obesidade tem uma transmissão psíquica. Eu vou falar já da obesidade, gente. Vou falar da fibromialgia também. Tem uma transmissão psíquica. Isso não pode ter acontecido. Um quadro desse de saúde, lúpus, artrite reumatoide, vitiligo, não podem ter acontecido só nessa história aqui, nesse grau de perversidade que é essa dor, tá? Então esse eu coloco uma interrogação. Eu tenho por hábito, como junguiana, eu vou na família, eu quero saber a raiva da mãe, eu quero saber a raiva da avó, eu quero saber a relação dessa mãe com essa avó. Eu não fico só na pessoa, não posso ficar, eu tenho que tentar, a princípio, entender mais aquela dor. A palavra é entender mesmo, porque aceitar já aceito, eu não tenho problema em aceitar. Uma amiga desenvolveu lúpus depois que descobriu uma demência do pai. Ele sempre aparece, sempre é uma palavra, vamos dizer, mas ele normalmente aparece depois de uma situação extremamente estressante, até o nascimento de um filho. Eu tive uma vizinha com uma saúde perfeita e ela teve o segundo filho. Talvez tenha havido um mecanismo muito interno, muito forte para ela, e ela desenvolveu lúpus em seguida. Então, Mônica Garcês Ombro, segurar o mundo, tá? Carregando o mundo. Então, vou falar da rinite. Então, gente, eu não posso colocar esses quadros mais mórbidos de saúde. Tem uma história que tá vindo e que ninguém... Aí é que o Jung diz... Quer deixar um presente para os seus filhos? Deixe um inconsciente mais limpo. Aí é que está aquilo que a família não vem lidando. O acúmulo de raiva, para mim é muita raiva. Quadros perversos de saúde, quadros graves como esse, tem dois componentes muito sérios, totalmente inconscientes. Raiva e culpa, tá? Raiva e culpa. Inchaço no tornozelo, não está conseguindo caminhar, tá, gente? Tem alguma coisa aí que tá
impedindo essa articulação. Se não estiver ok, se estiver caminhando, tudo bem, tá? Mas se não estiver com dificuldade de caminhar, olhe isso. Se qualquer diverticulite, qualquer sintoma de estômago. O estômago é a nossa primeira, é o órgão que guarda as nossas memórias, gente. Ele guarda todas as nossas emoções. Diverticulite, como tá difícil digerir, como tá difícil, agora tá saindo de todos os jeitos, né? Câncer, gente, câncer é muito desgosto, é muita raiva, é muita mágoa, é um desgosto profundo, seja ele qual for, tá? Não sinto a dor, mas enche muito. Inchaço tem água. O que está acumulado nessa região? O que essa região está acumulando nesse lugar de comunicação entre os pés e a sua perna, que talvez possa estar lhe avisando que tem um jeito de caminhar que você precisa cuidar. Rinite, alergia, gente, prisão de ventre crônica, desapego, não desapega, tá? Ela não quer soltar. O que? Aí a gente precisa ver. Às vezes até essas emoções, às vezes até medo, raiva, culpa, porque não quer lidar, mantém ali. Prisão de ventre é isso, tá, gente? Eu ia falar de rinite, alergia. Rinite, alergia. O alérgico, ele vive aquilo numa hiperdimensão, ele exagera. O ambiente para ele é hiper, então ele sente muito a poeira, ele sente muito o ácaro, ele sente muito tudo, e aí ele controla. Gente, olha o controle do pessoal que tem rinite, do pessoal que é alérgico. Ele vai controlar, ele vai mudar, ele vai tirar a cortina, ele vai tirar tapete, ele muda o lençol todo dia. É uma forma de controle para ele não sentir, tá? Ele hiperdimensiona, porque é muito sensível, tá? Muito sensível. Gente, eu vou falar de enxaqueca. Enxaqueca tem uma atenção exagerada, uma pessoa extremamente preocupada, uma dificuldade entre pensar e agir. São pessoas que pensam muito mais e agem pouco, e tem também uma sexualidade reprimida tem alguns autores que dizem que é uma sexualidade voltada para o cérebro, tem alguma coisa que não consegue falar, tá? Que não consegue falar, tem uma preocupação excessiva. Hipotiroidismo, parobia, consteleita, saudade também. Hipotiroidismo, gente, o hiper e o hipo. O hiper é aquela, eu não sou lá grande coisa. O hipo é a mesma coisa, só que com falta de energia. E aí, claro que você controlou e tirou o remédio, porque, Bia, você foi em busca do seu propósito. Não tenho dúvida de que você constelou, foi em busca do seu propósito, realizou aquilo que a gente sabe que você tinha que fazer. O hipo é baixa, de tudo que é hipo é baixa de energia, baixa de vitalidade. Então a sensação do hiper e do hipo para mim é a mesma, só que o hiper ainda tem ação, o hipo talvez não, tá? Virou câncer, minha hipotiroidismo virou câncer, retirei. Ok. Agora cuide, tá, Claudinha? Mesmo que você tenha que tirado, você cuide, porque isso é um padrão seu. Veja, assim, a sua autovalidação, veja como você se vê, veja como você enfrenta as situações, veja se você se sente do lado numa determinada situação com menos valia, tá?
Prolactina alta, olha a mamãe aí, é uma necessidade talvez de ser mãe, eu aí diria que essa prolactina tem a ver com a mãe, tá? A sua mãe, a filha já tá com 7 anos, não é você, tá? Não é com ela, é com você. Veja se quer amamentar mais alguém. Anemia, se tem mais algum bebê para vir, por isso que essa prolactina tá alta, se isso é honesto seu ou se é um desejo às vezes até da família. Anemia, perda de vitalidade mesmo. Sangue, né, gente? Sangue, anemia é o sangue que não está correndo. A veia é caminhos de ir. A anemia diz que tá fraco o caminho, que não tá legal, que você não tá com força, que você não tá com vitalidade, esse sangue está baixo, tá? Esse sangue não está como deveria estar para lhe levar a caminhar. É uma perda de vitalidade, é um desânimo. Observe se você não tem desânimo, tá? Eu anotei aqui obesidade. Obesidade, gente. Obesidade é cistos no seio. Deixa eu falar, o seio é o lugar de nutrição. Câncer e cistos no seio é uma necessidade de acolher a nós mesmos, tá? Por que o cisto no seio aparece às vezes? Não estou falando de câncer não, tá? Estou falando de cisto. Por que o cisto no seio aparece às vezes depois de um trauma grande, às vezes até de uma traição? Por quê? Porque ali a pessoa se sentiu desamparada, tá? Desamparada e você está precisando, órgão duplo, né, gente? Acolhimento, tá precisando se nutrir, tá precisando, órgão duplo também fala de parceria, tem alguém que não está parceiro, tá? Então tá precisando se nutrir, tá? Cuidar de você com mais carinho, dizer não quando é preciso, fazer aquilo que tem vontade, ser egoísta naquilo que eu digo, de se priorizar como a metade da vida nos pede, tá? Não é esquecer do pessoal, não é esquecer de quem tá à sua volta. Quando a gente se prioriza, a gente está disponível para cuidar das outras pessoas, tá? Obesidade, alguém falou aqui, sobrepeso depois da gravidez. Sobrepeso depois da gravidez, você não voltou ao seu corpo, possivelmente está com essa forma diferente, talvez precisando ser a mãe de você mesmo, tá? Vamos voltar, vamos emagrecer, vamos voltar à forma de antes, por favor, tá? Porque vai fazer bem a você e você pode se acolher da mesma maneira, mas é como se realmente estivesse se protegendo essa forma física tão bonita feminina, talvez querendo ser a sua própria mãe. Então vamos voltar, gente, por favor. Obesidade. Obesidade para mim, até perguntaram aí de transtornos alimentares. Obesidade para mim tem a ver com complexo materno extremamente negativo. Essa relação com a mãe foi muito difícil dentro. Aí o povo diz assim, mas Rô, eu adoro a minha mãe. Adora, gente, adora. Não é para ficar culpado, adora. Mas acontece que formou um colchão. Esse colchão, esse invólucro que colocou em volta de si é uma proteção. E chama atenção que possivelmente é uma proteção a esse corpo. Nas mulheres, um corpo feminino, então protegendo de uma invasão. Então eu vou sempre buscar, gente, a questão da raiva, tá? A obesidade tem ali sim um complexo materno muito negativo. Aí os junguianos dizem assim, tem transmissão psíquica. Claro que tem. Aí o povo diz assim, mas é genético, a mãe também tem quilos a mais. Não é essa história de genético, a mãe tem raiva.
A mãe também tem raiva. A mãe tem um colchãozinho que ela colocou em cima dela de raiva. Não sei se a avó da mãe dela também tinha. Então essa é a transmissão psíquica, gente, tá? Aí você diz assim, Rô, não tem, a minha mãe é magérrima. Ok, então vamos ver o que aconteceu aqui. O que você não pôde se proteger dessa mãe? Outra coisa, esse corpo físico com sobrepeso é para aumentar de tamanho, para alguém lhe ver? Tem um ego grande aí que não consegue se colocar e se coloca dessa maneira? Tem uma auto-rejeição e aí coloca esse sobrepeso porque aí você já está entrando em contato com essa rejeição, porque a gente sabe que as pessoas reclamam, dizem muito, e é verdade que tem pessoas que têm preconceito com quem tem quilos a mais. Então, isso tudo a gente vai buscar na história da pessoa. Diabetes, a vida perdeu o doce, está precisando de uma vida doce, mas ao mesmo tempo não sabe trazer amor para a sua vida, não aceita que ninguém lhe trate bem. São pessoas às vezes muito irritadiças, muito raivosas ou com raiva para dentro. Então não se permitem desfrutar do doce da vida, não se permitem serem aceitas. Então é uma forma de trazer o doce para sua vida, é esse açúcar alto. Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que eu acho que eu trago no curso de raiva, é um sintoma que eu trago no curso de raiva. A fibromialgia me chama muito a atenção, gente, porque ela não tem lesão, ela tem dores difusas em vários locais do corpo e não tem lesão. Ou seja, gente, essa pessoa não tem como comprovar o seu sofrimento, a sua dor. É como se ela fosse invisível. Aí você busca na história essa pessoa. Eu já atendi muitos casos de fibromialgia e eles remetem a isso, tá, gente? Não me viram como eu queria ser visto. Xixi na cama, medo da figura paterna a princípio, tá? Alergias na pele, dificuldade de dizer não, de manter contato. Perda óssea nos dentes, os dentes simbolizam pai, perda de estrutura, perda de segurança, tá? Varizes, caminhos de ir, caminhos para você seguir, para você ir embora. As pessoas que têm muitas varizes na perna, às vezes me simbolizam pessoas que não caminharam, que têm uma vida para ser vivida. Vômitos frequentes, rejeição, herpes labial. Eu aviso para você, não me toque, eu tenho raiva, eu não quero contato, eu estou ferida de raiva. Resfriado com frequência. Resfriado, o que é, gente? Você deita e diz assim, se cobre até o pescoço e diz assim, não quero saber de nada, não quero saber de nada, tá? Não me tragam problemas. Se você se resfria com frequência, olhe o seu mental, olhe se ele é muito exaurido, se você pensa muito, tá? Dermatite no bebê é reflexo de raiva na mãe? Não sei. E eles reagem, né? A pele é muito sensível, mas eu diria para você olhar, tá? A sua raiva, não sei. Veja se tem, passa um creme mais poderosinho ali que ele não vai ter. Parkinson, controle. A pessoa começa a tremer, a perder o controle na vida, tá? Parkinson é isso. Gente, insônia crônica. O insônia crônico é aquele que não quer dormir,
porque não quer entrar em contato com o seu inconsciente. Ele não quer sonhar, então ele fica acordado, porque quando a gente dorme, gente, o nosso ego dorme. Ou vocês pensam que ele fica acordado? Ele dorme. Então ele está ali atento. Ego não dorme, ele diz assim, nós não vamos dormir porque eu não quero saber nada de sonhar, não quero saber nada de contato com esse danado desse inconsciente, então eu vou ficar acordado. AVC e infarto, todo sintoma de coração, desamor por si mesmo. Hipertensão, gente, taquicardia, vocês sabem que a taquicardia da síndrome do pânico é medo de mudança, é medo da vida, sim, tá? Gente, sabe a taquicardia é quando você tá morrendo de medo e aí o teu coração se acelera para buscar mais energia para você lidar com aquela situação. Então taquicardia, infarto, desamor por si mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. AVC. Cuidado que os AVCs, eu já tive algumas experiências em que o AVC acontece como uma estratégia inconsciente para não impedir uma situação. Vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente que tinha, isso tem muitos anos, gente, eu fiquei muito impressionada e depois eu comecei a pesquisar isso. Ela ia trazer a mãe para casa dela e o marido não queria de jeito nenhum. Aquilo estava torturando ela. A maneira como ela lidou com aquilo, possivelmente para mim, foi o AVC. Ela, em vez de dizer não para o seu parceiro, dizer, olha, minha mãe tem que vir. Nós vamos ter que dar um jeito aqui. Ela vai ficar um tempo aqui, ela fica um tempo com outro parente. Tem que falar, gente, tá? Tem que falar. Não pode deixar o corpo físico só simbolizar. O que eu quero deixar muito claro aqui, eu vou falar do bruxismo. O que eu quero deixar muito claro aqui é que não adianta só sentir o corpo, simbolizar e não falar. A gente precisa falar pra gente, dar nomes aos personagens e aí sim começar a cuidar disso, tá? Enxaqueca que eu falei, é o pensar demais, é uma tensão muito grande, é o não dizer não e uma sexualidade não bem explorada, tá? Alzheimer é alguém que já está se despedindo. Tá? O Alzheimer é alguém que esse corpo físico ainda quer ficar, mas essa alma, esse espírito já está às vezes até trabalhando do outro lado. Não dá mais, tá, gente, no Alzheimer. Infecção urinária, raiva, toda infecção é raiva. Toda infecção mostra que tem um conteúdo de raiva que na infecção urinária não está liberando essa raiva, tá? Gente, oh meu Deus, depressão, pneumonia, eu vou falar, depressão para os junguianos deixou de viver o seu propósito, tá? Não foi em busca, não teve coragem de ir em busca do seu propósito. Bruxismo, você tem raiva, você quer morder, você aguenta a tensão do dia a dia, à noite quando você dorme, você relaxa e aí a raiva aparece nesse ranger dos dentes. Dente sempre tem a ver com morder e com raiva, tem a ver com morder, claro, tem a ver com raiva, com triturar, com comer, muita raiva, tá, gente? Intestino, síndrome do colo irritável. O colo irritável é aquilo que você está liberando muito, em excesso. O que ficou? O intestino é o último da liberação, tá, gente? O que ficou difícil de liberar o intestino, a gente sabe que são aquelas entranhas, o que ficou guardado ali, tá, gente? O que ficou guardado ali e que está saindo assim sem controle nesse cólon irritável, tá? Xixi na cama, medo possivelmente da figura materna. Colesterol alto, fazendo placas
fazendo placas nos seus vasos sanguíneos. Que placas são essas? Placas de quê, gente? Que está ali endurecido? Coração é raiva, tá? Qualquer sintoma cardíaco, liguem a raiva ao desamor que vocês têm por vocês mesmos. O quanto vocês falam ou não falam da sua raiva e nem sabem dela, chegam no consultório e dizem assim: Rô, não sinto raiva. Artrose, relacionamentos, tá? As nossas articulações falam de relacionamentos. Joelho é pessoa orgulhosa ou com orgulho ferido, os dois, tá? Não deixam de ser diferente, tá? Ninguém me perguntou ainda epilepsia. Eu vou dizer para você que existe uma questão muito forte de uma transmissão psíquica, de alguma coisa em que alguém antes não cuidou e essa pessoa tem essa descarga e sai de si, tem um desmaio, tem um abandono. A epilepsia não é muito clara pra gente, tá? A epilepsia, os casos que eu atendi, tem sempre muito alguém com algum problema espiritual, tem alguém, os casos que eu atendi, tá, gente? Então tem uma coisa, uma interrogação na epilepsia pra mim, tá? Tem alguém que não cuidou de alguma coisa mais forte antes e alguém vem com esse quadro epilético forte, que eu considero forte e que às vezes as pessoas não podem, a convulsão, é a mesma coisa, tá? Que a pessoa não consegue cuidar. É uma coisa para mim anterior. Gente, dermatites, contato, irritação, raiva, qualquer problema de pele, contato com o mundo exterior, eu e o outro, que dificuldade, gente. Livros espíritas falam sobre epilepsia. Tem alguma coisa sim aqui, humanizada, mas tem coisa familiar que precisa olhar. Gente, nevralgia de trigêmeo é uma dor louca. Dor, gente, alguém me perguntou de dor, nevralgia de trigêmeo entra aí. Dor é uma ferida, é alguma coisa que dói muito em você. Muito. Dor na cervical. Cervical é peso, tá? Sobrecarga. Mas a dor do trigêmeo e fibromialgia, que é uma dor que dói muito, é alguma coisa que... Nevralgia de trigêmeo é uma dor louca. Eu tive uma tia-avó que viveu a vida com essa dor, tá? Que dor é essa? O que dói tanto? O que ela traz da dor familiar? Tá? E trigêmeo, dente, gente, dente, segurança, pai, tá? Bruxismo, raiva, morder. Ninguém me perguntou uma coisa. Eu acho que a gente já tá acabando. Não estamos? Gente, visão, não quer ver. Glaucoma, tem alguma coisa atrapalhando a sua visão. Trombose, a mesma coisa. Cadê o seu caminho? Faz ali um coágulo e impede de caminhar, tá? Trombose é tudo que é sangue, gente, tudo que é símbolo. Olha, a psicossomática para Jung nem é tão difícil. Falta de ar, vou falar de bronquite. Nem é tão difícil, vocês podem simbolizar que coágulo é esse que não deixa caminhar na trombose. Na trombose, a pessoa não pode viajar de avião porque é um risco. O que falta de liberdade é essa? Onde eu tirei a minha liberdade, tá? Gente, estamos acabando. Não me perguntaram da sinusite. Vou acabar com a sinusite. Cuidado com a raiva do parceiro, tá?
Olha, qualquer coisa que eu não tenha falado, me peçam, tá? Enxaqueca eu falei, insônia também, tá, Luana? Mas qualquer coisa me peçam que eu falo, tá? Eu falo, passo literatura de psicossomática, passo também, tá? Gente, obrigada, eu tá avisando que estamos acabando. Olha, muito obrigada pela companhia nessa live, espero que tenha esclarecido alguma coisa e semana que vem, quarta-feira, a gente volta, tá? Qualquer dúvida, me perguntem que eu esclareço, tá? Beijo, gente, obrigada, vocês são uma companhia, eu adoro vir aqui, agora tô vindo sexta também, Kim! Ô, Kim, querida, beijo, Nelly, beijo, ficam com Deus, tá, gente? Se cuidem. Beijo, obrigada.